Estamos de volta ao Fox Sports Rádio. E olha, só por esse intervalo aqui, os bastidores. Olha, impressionante como quando o Zinho vem, ele traz uma carga ruim, né? Fica um clima pesado, os caras se ofendendo. O Eugênio. Os caras, hoje não é um lorde. O Eugênio só. O Eugênio não falou uma palavra até agora. Olha, o Evandro Rodrigues mandou já mensagem aqui pra gente, ele manda a foto do time dele. Ô, boa tarde, Benja, dá uma moral pra nós aí, do Campinho da Quebrada, família Real Favela, mais que o time, uma família. Tá aí, você que jogou muito na Várzea, né? Você jogou muito na Várzea, jogou? Joguei. É que você renega as raízes, é complicado. Lá em Nova Iguaçu joguei direto. Jogou? Jogo até hoje. Joga mesmo? Cara, os caras estão mandando os cantores. Ô, gente, não é pra mim que vocês têm que mandar os cantores, não. Deixa eu falar. Os caras estão mandando coisa pra mim pra caramba. Ó, é 011 99390 4545. Tem cada coisa aí, ó. Olha. Mas é pro Pascoal, é no WhatsApp. Não, Pascoal não. Você manda no WhatsApp. Ó, no Twitter. Não vai dar problema deles aí. Olha. Se você, Pascoalzinho, se você usa a internet para assistir filmes e séries, baixar arquivos, jogar online, e você quer fazer isso tudo sem travar ou esperar carregar, você precisa conhecer a TIM Live. Ó, a ultra banda larga da TIM para sua casa e a mais recomendada pelos próprios clientes. E agora, ela está ainda mais completa. Sabe por quê, Zinho? Porque vem com alguns serviços que vão proteger e dar mais segurança para você e para a tua família. E com a TIM Live, você vai poder controlar o que os seus filhos acessam e veem na internet. Eu estou fazendo tudo isso com o meu menino aqui, humano, viu? Além disso, já vem com antivírus e com muito espaço para você guardar suas fotos e vídeos. E o melhor, gente, tudo isso a partir de R$ 89 por mês, com planos de 35 a 90 mega de velocidade. Então é só ligar agora, ó, liga agora, tá aparecendo o número aí, 0800 880 4141 ou acesse timlive.com.br e assine já. TIM Live é a internet de quem entende de internet. E agora nós vamos direto, ó, lá para Dubai. Wagner Martins ao vivo com a nação gremista, é a torcida do Grêmio invadindo Dubai. Wagner Martins, daqui a pouco vai ter o jogão. Grêmio e Pachuca a partir das 14h30 aqui no Fox Sports. É contigo aí, sorridente Wagner Martins. Fala, Benja, um abraço a todos vocês aí, a galera gremista tá chegando aqui. Daqui a pouco eu quero ouvir, ó. Eu quero ouvir e vou mostrar a eles, mas antes eu peço silêncio em respeito ao senhor Moisés e a dona Gessi, um casal extremamente importante, porque há exatos 34 anos atrás, quando o Grêmio conquistou o Mundial pela primeira vez contra o Hamburgo, onde o senhor e a senhora estavam? Em Tóquio. Em Tóquio. Viram de perto o Renato da Show. Viram de perto o Renato da Show. Na frente de nós. Na frente, tá próximo. Tem fotografia dele entortando os alemães lá. Dona Gessi, agora, 34 anos depois, esse amor que ainda... Que nos une a que une vocês e ainda floresce para ver o Renato como técnico campeão. Campeão mesmo. Muito bem! Legal. Parabéns para vocês, parabéns pela união de vocês. Obrigada. E por terem força para chegar até aqui. Para chegar até aqui com a idade. 62 anos, só de casado. Arrisca um palpite aí, seu Moisés, para hoje. 3-1. 3-1, dona Gessi. Mas a mesma coisa, 3-1. Ah, legal. Olha só, Benja, muito obrigado ao casal que esteve lá em Tóquio em 1983. Olha a massa aí, Benja. Olha aqui, Benja, a gente vai passear agora com a câmera do Fox Sports. É gremista para todo lado. A nação tricolor está fazendo a festa por aqui. E bastante gente ainda chegando. Alguns torcedores do Grêmio estão no estádio ainda. Aqui as meninas de rosa. Olha aqui, Benja. Tudo bem? Tudo bom? Como é que é o teu nome? Maria Fernanda. Quantos anos tu tem? Eu tenho 15. Qual é o teu WhatsApp? Não, tô brincando. Tu veio da onde? Eu vim de Porto Alegre. Porto Alegre? Quanto tempo para chegar até aqui? 15 horas. 15 horas. E aí, tá confiante que
que vai ver um bom resultado hoje aqui. E a gente vai ganhar Vitória, hoje, vai quanto? destruir 2-0. Gols de quem? Do Luan. Tá legal. Tá legal. Manda um beijo pro Benja lá. Um beijo! Benja. Um beijo, beija! É, isso aí, Benja. Tá com moral. Com a mulherada aqui. Eu quase que sujou minha barra. Mas enfim, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui a bandeira do Grêmio. Novo Hamburgo respira Grêmio. Não para de chegar a torcida do Grêmio por aqui. Não para de chegar a torcida do Grêmio. O pessoal derrubou o meu retorno, mas vamos embora. É isso aí, muitos torcedores do Grêmio, torcida extremamente apaixonada já fazendo a festa. Todo mundo com o ingresso na mão e chamando muita atenção essa garra da torcida aqui por parte de imprensa internacional. Muitos jornalistas do Japão, dos Estados Unidos, do México, todos aqui nesta área para acompanhar essa movimentação dos torcedores do Grêmio na chegada aqui ao estádio Razabin Zayed. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Teu nome, por favor. Teu nome. André, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Fala, André. E aí? E aí vamos ganhar, né? Vamos ganhar e depois o Real Madrid vai levar 1-0, gol do Luan. Gol do Luan, é isso aí. Então, esse é o ambiente, bandeira do Brasil, a galera chegando. Vem cá, Maurício, vamos mostrar lá, porque lá fora estão os ônibus com a delegação do Grêmio passando por cima da bandeira, tá tudo valendo, é isso aí. E não para de chegar ônibus, ó, Benja, lá atrás, ó. Aos poucos os ônibus chegam aqui, deixam os torcedores do Grêmio naquele setor e de lá eles caminham até aqui. Onde é que está a família do Kahneman, por gentileza? Família do Kahneman. Aqui, vamos ver, onde é que está o pai do Kahneman? Ah, aqui o pai do zagueiro Kahneman e a mãe do Kahneman. Por gentileza, como é que é o nome do senhor? O senhor é muito parecido, o Kahneman é parecido com o senhor. Bueno, la verdad que nos dicen todo lo mismo, agradecido yo siempre por los torcidos de Brasil, que lo recibieron realmente en forma muy buena a nuestro hijo. Eso es lo que realmente como familia nos preocupa, y bueno, le deseamos suerte a Gremio, que gane hoy y que pasemos a la otra etapa, y suerte para Gremio. Como é que é o nome do senhor? Mi nombre es Pedro. E o nome da senhora? Mabel. Como é que a senhora está vendo esse carinho, esse calor da torcida, especialmente com o seu filho, né, durante todo esse ano e agora aqui acompanhando ele no Mundial? Estamos muy contentos porque todo Gremio a mi hijo lo recibió con ese cariño afectuoso de familia que le viene de así. Venimos de una familia así, con mucho afecto, y bueno, Gremio y todo Porto Alegre, la comunidad de Gremio, torcida, equipo de Gremio lo recibió muy bien y él está muy feliz acá y nosotros también. Así que vinimos hasta acá a hinchar por Grêmio, como corresponde. Que legal. O Kahneman já jogou contra o Cristiano Ronaldo, quando jogou pelo São Lourenço, né? Enfrentou o Cristiano Ronaldo. O senhor espera que seja diferente o final, porque naquela oportunidade o São Lourenço acabou perdendo, né? Sí, sí, me acuerdo, en el 2014 participó con el Club San Lorenzo, y bueno, el resultado tal vez es anecdótico. Realmente estamos orgullosos de nuestro hijo haber participado en ese tipo de competencia, y creo que tanto mi hijo como el equipo estuvieron a la altura de las circunstancias. También eso es muy importante, y bueno, esperemos que en esta contienda de ahora ocurra lo mismo, menos el resultado, que sea favorable a Grêmio, obviamente, ¿no? Claro. Será que o Kahneman faz gol hoje? ¿Cómo? Será que Kahneman faz gol hoje? Teu filho faz gol? Si va a ser gol hoy. Dois. Uno para mí y otro para la torcida. Legal, muito obrigado, parabéns pelo filho e boa sorte hoje aqui. Gracias a ustedes y muchas gracias, y gracias a toda la torcida que estamos acá con ellos. Mucho bom, muy bien. Muito obrigado. No, obrigado a ustedes, y bueno, el reconocimiento, el agradecimiento a toda la torcida de Gremio y al pueblo de Brasil en general, que lo ha recibido, insisto en esto, de la mejor manera a nuestro hijo, que hace que él se sienta muy bien, se sienta como en su casa. Espero que siga isso assim, e bueno, e lo mejor para Grêmio, para nosso hijo. Tá legal, muito obrigado. É isso aí, Benja, aqui na frente do estádio Razabin Zayed, com muitos torcedores. Há uma expectativa que é feita pela
da direção do Grêmio de 1.500 torcedores aqui hoje. Eu tô achando que vai dar mais, porque pela movimentação aqui vai chegar a 2.000, 2.500 torcedores. Eu volto com vocês aí no estúdio, Benja. Eu tô com um pouquinho de dificuldade para ouvir, mas vamos tentar. Se tiver alguma pergunta, se quiser algum telefone por aqui, fica à vontade que a gente tenta. Vamos acabar com o planeta. Valeu, Wagner Martins. Aí, o torcedor do Grêmio fazendo a festa. Você vai acompanhar esse jogão, a estreia do Grêmio no Mundial de Clubes da FIFA, logo aqui no Fox Sports, a partir das 14h30, jogão. E você sabe, vai assistir aqui no Fox Sports, que é um show de cobertura, show de transmissão. Zinho, você que disputou tantas finais, você que tem tantos títulos, você que é campeão do mundo pela seleção brasileira. Mas hoje é um jogo nervoso, né? Porque sempre fica aquele temor da estreia de se der zica, né? É. Por exemplo, eu lembro o Corinthians, o primeiro jogo lá, foi mal. Quanta coisa foi? Ao alho. Ele jogou mal. Nós tomou um calor ainda. Mal, ganhou de 1-0 não jogando nada. O Inter foi eliminado pelo Mazembe, né? Então esse primeiro jogo... O Atlético Mineiro pelo Raja Casablanca. O primeiro jogo é sempre mais complicado, Zinho? Eu acho. É porque tem que passar por esse jogo para ir para a final. Não, palmas pro... Eu vou ter coragem, vamos lá. Espera um pouquinho. Boa, Zé. Começou bem. Sim. Olha o Oscar. A pergunta... Pera aí. Pô, nunca ganhei um Oscar, cara. Primeiro? Se ganhar hoje, vai pra final. Os caras querem pensar no Real Madrid. Ele tá querendo me queimar, ele tá hoje. Uma grande novidade também. Nunca ninguém te fez essa pergunta. O primeiro jogo dá um friozinho na barriga? Então faça isso. Calma aí. Vou dar um Oscar pra você. Vou dar um Oscar pra você. Faz o senhor que é o melhor entrevistador da televisão brasileira. Faça então pergunta ao Zinho. O Pachuca oferece algum risco pro Grêmio? Nossa Senhora. É verdade o que ele falou. Muita gente fala de jogador. O jogador de futebol responde sempre a mesma coisa, mas as perguntas são sempre as mesmas. Boa, Zinho! Peraí. Você acha, Zinho, então, que a pergunta do Benjamin foi óbvia e cretina? A pergunta do Flamengo. O Pachuca corre perigo. É óbvio. Mereceu a minha resposta. Parabéns pro Zinho agora. Já parceria, hein, Benjamin? Parceria, hein, As meninas se uniram. Mas fala dessa história. O Zinho deitou em você agora. Calma, ele não aguenta daqui a pouco. Ele é vingativo. Eu acho que o Grêmio é o favorito e esse favoritismo, né, a pressão fica em cima do Grêmio. Então, todo mundo sabe que o Pachuca não é uma equipe, assim, a melhor equipe do futebol mundial. Não é. O Grêmio tem esse favoritismo todo, a torcida, essa festa toda, e isso, com esse nervosismo de estrear um Mundial. O sonho da torcida do Grêmio qual que é? Ganhar um Mundial. Então, assim, esse jogo, por tudo isso, se torna um jogo perigoso. Mas assim, o normal, o Grêmio jogar o que pode jogar, ganha esse jogo. Pôzinho, só uma coisinha, lá no jogo, ontem eu contei essa história, lá no jogo do Grêmio contra a conquista da Libertadores América contra o Lanús, na saída do estádio, a gente encontrava com o pessoal do torcida do Grêmio, que estava ali esperando os ônibus para chegar, e eles falavam assim, a gente só não quer passar a vergonha de perder o primeiro jogo. Eu tenho a impressão, depois se passar para jogar a decisão contra o Real, aí é franco atirador e tal. Aí o favoritismo passou pro outro lado. Aí o primeiro jogo, o torcedor do Grêmio não quer passar vergonha hoje. A diferença que existe entre esse jogo de hoje e os dois que o Atlético e o Inter perderam, naquela ocasião as Libertadores terminavam muito cedo. Sim. Terminavam em agosto, julho, agosto. Então havia muito tempo para ficar pensando no diabo desse jogo. Aquela coisa da expectativa ficar crescendo. E isso só, pra mim, isso só aumenta o nervosismo. Mas foi um baita mico, hein, Flavinho? Não estou justificando com isso. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. E o time eu acho que o Grêmio chega para esse jogo menos nervoso, porque teve menos tempo para ficar maturando esse diabo desse jogo do que esses outros times. Foram meses pensando só nisso. Meses. Enquanto a partida, ficou ruim pro torcedor, né? Ficou ruim pro torcedor, porque não deve ter tempo por mais... Por exemplo, o Japão é mais longo, é mais caro, mas também para Dubai não é a coisa mais barata do mundo. Então o torcedor ele não tem tempo de se programar. De se organizar, tinha que tirar visto. Quando você acabava em julho, o torcedor ia pro Mundial. Alguns meses. O cara dava tempo de vender o carro, de vender a casa, de financiar um monte de coisa. Agora não tem como, é muito em cima disso que você falou, eu encontrei com um torcedor no aeroporto, em Criciúma, o cara ia para Porto Alegre, mas ele estava indo para a final.
Só pro jogo do Real. Aí eu falei, mas vem cá, e se não passar? Ele, não, ele tá confiante. Mas ele falou, eu não tive tempo de comprar passagem, os voos lotaram, então eu tô indo assim, confiando que o Grêmio passa pra final. E pro cara que tem, também fica ruim, porque às vezes muita gente programa a viagem do fim do ano em julho já, né? O cara já tá... Então muita gente já tem a viagem programada, aí aparece mais uma. Mas eu vi alguns torcedores do Grêmio, Beija, os caras que já estavam realmente com a expectativa lá em cima, eles já haviam feito meio que uma poupança durante o ano, para que quando houvesse a possibilidade aí de inclusive o Grêmio ganhar a Copa Libertadores, eles já teriam dinheiro para poder investir na viagem. Mas a maioria se não desse, tava com dinheiro. Mas a maioria vai no Bumba, mas bem, na boa. Hoje a responsabilidade é toda do Grêmio. Porque, verdade seja dita, o sul-americano vencer o europeu é uma baita zebra. O time europeu é sempre muito mais qualificado em termos de nomes, em termos de investimento, do que os clubes sul-americanos. De vez em quando o sul-americano vai lá e dá um tapa no europeu, mas a regra hoje é que quando o sul-americano vence o clube europeu, é a grande zebra. Só que hoje o Grêmio está no papel que a responsabilidade é toda dele. É um baita mix se o Grêmio perder hoje do Pachuca. Como o Raja ganhou do Atlético Mineiro, como o Mazembe ganhou do Inter, o Grêmio não pode perder pro Pachuca. É vergonha? É vergonha, lógico que é, Pascoal. Porque perder do Real Madrid não é vergonha. Quer dizer, depende da forma como se perde também. A forma como o Santos perdeu do Barcelona foi vergonhosa. A forma como outros clubes perderam, por exemplo, o Manchester ganhar do Palmeiras, não foi vergonhoso. O Manchester era mais time. Então entende-se. Mas hoje, a obrigação é toda do Grêmio, gente. É toda do Grêmio. Bom, daqui a pouco a gente vai falar muito mais aí, tem mais. Wagner Martins ao vivo de Dubai. E lembrando, novamente, você vai assistir o jogo aqui no Fox Sports a partir das 14h30. E você sabe, assistir o jogo aqui é show, né? Nota 10, amanhã também você vai ver a transmissão da Sul-Americana, Flamengo Independente também ao vivo aqui no Fox Sports, João Guilherme, esse monstro do Zinho, Leandro Quesada. Então, tudo aqui, ó. Não tem nem o que pensar em outra. E amanhã começa cedo, porque amanhã tem o jogo primeiro, o jogo do Real Madrid, né? Também amanhã também, a partir das 2h30 tem o Real Madrid jogando contra o Al Jazeera do nosso querido Romarinho. Agora, vamos ouvir aí esse tem moral pra caramba. Daqui a pouco a gente volta a falar do Grêmio, daqui a pouco tem informações do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do Vasco. Mas olha o que o Cafu falou aí, ô Flavinho, vamos ouvir. Conversei com o Raí antes dele assumir o cargo. Um dia antes dele assinar o contrato, a gente teve a oportunidade de bater um papo. O Raí é muito amigo, é um cara muito inteligente. Uma das coisas que o São Paulo tem que entender é que eles não estão contratando o Raí porque ele é bonitinho ou porque ele tem uma boa figura. Eles estão contratando o Raí para trabalhar. O Raí, ele tem que ter carta branca no São Paulo, senão não vai adiantar nada. Não adianta você colocar o Raí no São Paulo e não dar poderes para que ele possa exercer o trabalho e a função dele. Se deixarem o Raí trabalhar no São Paulo, se deixarem o Raí fazer o que ele sabe fazer, que é administrar e estar no mundo do futebol, o São Paulo vai ganhar um grande reforço para o ano que vem. Se colocarem o Raí lá pelo simples fato de ter o Raí no elenco, vai trocar 6 por meia dúzia, não vai mudar. Então, no meu ponto de vista, o Raí tem que ter carta branca para fazer aquilo que ele sabe fazer em termos de futebol. Tá aí o Cafu falando, olha, tem que dar a carta branca pro homem lá. Mozinho, a discussão é o seguinte, que eu sempre falo aqui é o seguinte, não basta o cara ter sido um ex-jogador. Ajuda muito. Mas o ex-jogador, ele tem que se preparar para assumir um outro tipo de cargo. Eu acho que o cara jogar bola é meio caminho andado mesmo. Não tenha dúvida disso. Mas só isso não basta. Basta? Claro que não. É isso que eu falo. Claro que não. Ainda mais na função que o Raí vai exercer. Na tua opinião, o Raí tem essa bagagem, não estou falando como jogador que dispensa comentário, como ídolo. O Raí é ídolo máximo da torcida de São Paulo. Mas tem essa bagagem para assumir um cargo desse? Eu acho que o Cafu foi muito feliz, né? Ele, não sei para quem ele mandou o recado, mas ele foi muito bem. Para a diretoria do São Paulo. Sabe? Mandou a letra, né? Contratou o Raí. O Cafu mandou a letra, foi bem. O Raí é inteligente? É um cara bem esclarecido? É diferenciado entre o meio de jogadores? Né? Faz o papel até na vida dele, né? Ele parou de jogar futebol, ele cuida lá do instituto, né? Do gol de letra, ele viajou, ele fez cursos. Ele terminou uma parceria agora com um empresário por conta de alguns camarotes e tal. Ele também não quer envolver o nome dele como diretor de São Paulo. O caminho do Raí foi sempre para essa parte administrativa. Então eu acho ele competente, sempre foi um cara diferenciado. Eu joguei com ele na seleção. Agora, o que o Cafu falou é o perfeito. Tem que deixar o Raí comandar a parte do futebol ali.
né, da carta branca, como o Cafu Não falou. se meter. Ou seja, não contratou o Raí para ser o diretor de futebol, o executivo do futebol, ele que tem que ser o responsável por isso. Depois, se não der certo, cobra. Encararia esse desafio? Bom, eu não Pergunta foi acompanhei. boa agora. Foi muito boa. Essa é uma pergunta. contundente. Essa é uma pergunta. Olha só, eu então vou elaborada. me comprometer aqui, porque essa pergunta não cabe para o Zinho. Por quê? Porque o Zinho já assumiu um cargo parecido com esse no Flamengo. Mas depois assumiu no Santos. Não, mas, então ele já assumiu essa responsabilidade. É por isso que eu contextualizei com situações parecidas ali com o que o sobrinho do Raí sofreu dentro do São Paulo e o Rogério Ceni também. Mas o sobrinho do Raí não é o Raí. Então, assim, o Raí eu acho que tem uma capacidade e também, por tudo que ele representa para o São Paulo, uma voz mais forte ali dentro. E pelo que eu conheço do Raí, para ele ter aceitado esse desafio, né, é porque ele realmente se preparou para isso e deve ter colocado ali antes. Tenho certeza, eu aceito, mas vai ter que ser do meu jeito, né? Então eu, no lugar dele, eu assumiria. Só um minuto, gente. Quando você é convidado para um cargo desse, o cara pergunta, vai ser do meu jeito? Você já viram algum presidente falar, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu? É óbvio que os caras falam que, lógico que vai ser do seu jeito. No andar da carruagem, as coisas mudam de figura. Você acha que o Pinotti, quando foi convidado para ser o vice-presidente de futebol de São Paulo, diretor de futebol de São Paulo, ele não falou, Leco, vai ser do meu jeito? Lógico que vai. Aí foi lá se reunir com o diretor do Cruzeiro e não levaram o Pinotti. Não acho que o Pinotti tenha dito isso, até porque ele não tinha bagagem nenhuma no futebol para chegar pro presidente de um clube e impor... Aí se eu sou o presidente do clube, qual que é o teu jeito? O Raí tem um jeito. Quem escolheu o Dorival, quem bancou o Dorival Júnior para ser treinador do São Paulo foi o Pinotti. Eu vou insistir com você, uma coisa que você parece recusar de admitir. O Pinotti foi colocado tem um jeito, tem um estilo. Mas o Pinotti foi colocado no cargo não pela bagagem de futebol que ele tem, que ele não tem nenhuma. O Pinotti foi colocado no cargo por ser um São Paulino, por ser um cara que emprestou dinheiro ou deu, sei lá o quê, pro São Paulo, por ser um executivo de sucesso, por blá, blá, blá. Não por uma história no futebol. Por que o Zinho foi colocado nos cargos que ele foi colocado? Porque ele é um grande empresário, ele é um grande executivo. Não é porque eu sou bonitinho. Não é porque é bonitinho. Emprestou 20 milhões para o clube? Não, porque o Zinho tem uma bagagem no futebol. Então o Zinho tem, um cara como o Zinho, um cara como o Raí, tem como chegar um presidente de clube e falar assim, qual que foi a bagagem do Duílio Monteiro Alves quando o Corinthians foi campeão do mundo? Qual foi a bagagem do Roberto, que é dono de concessionário de carro, que foi convidado para ser diretor de futebol do Corinthians? Você vai encontrar isso não é fórmula pronta. Posso te falar em números? Isso não é fórmula pronta. Qual é a bagagem do Roberto de Andrade, presidente do Corinthians? Né? É uma história dentro do clube. O Alexandre Matos foi ser diretor de futebol do América Mineiro. Exato. Qual que era a bagagem dele até assumir o América? Só que quando ele saiu do América, ele tinha uma bagagem. Tudo bem. Qual era a bagagem do Zinho? Não, espera só um minuto. O Roberto, qual que era a bagagem do Roberto quando ele foi ser diretor de futebol do Corinthians? A sua história dentro do clube, como mas assim, aí de repente, o Roque Cittadini, mas de repente a história do Roque Cittadini quando ele foi ser vice-presidente de futebol do Corinthians, me fala. Quem conhecia o Cittadini dentro do Parque São Jorge? Mas de repente a função dele não é com os jogadores. De quem? Do próprio Roberto. Esse não, mas ele foi diretor de futebol. Sim, mas assim, não era pra ter o contato direto com o jogador. Ele e o Duílio é que faziam ele ficava ali no vestiário. Isso, era o Duílio e ele. O Mário Gómez foi vice de futebol? Foi. É delegado de polícia. E foi bom o diretor de futebol? Bom. Então, bom, depende do que você chama de bom. Se for título, você vai encontrar. Ele pegou trabalho, Você vai encontrar todos os. Mas ele era. Trabalho pronto. Mas quem estava ali também trabalhando com ele ali. Por isso que eu falei aqui, quando o Raí assumiu, eu falei, na minha opinião, o Raí não tem o perfil para isso. Ele tem a bagagem, ele tem a história. Agora precisa ter alguém do lado dele pro dia a dia. Por isso que tem esse Alexandre Pássaro aí, que é o cara que vai contratar os jogadores, ou não é, Pascoal? Mas se ele aprovar. Passa por ele. Tem que ser assim. Isso, a última palavra tem que ser do Raí. Se o Raí tiver ali só... Esse é figura decorativa, não tô é ali certo. porque eu sou o Raí, ídolo do São Paulo. Não. Ele tem que estar junto com o Dorival, porque ele já efetivou o Dorival. Quando o São Paulo contratou o Cueva, aquele Luiz Cunha pediu demissão, que o Gustavo foi lá e contratou e ele não sabia. Mas ele não vai passar por cima do Raí assim. Duvido que o Raí vai aceitar isso. Não vai passar no começo. Se a coisa desanda, passa. Aí o Raí vai pedir seu anézinho e vai embora. Aí faz o que acontece. Aí faz o que... Eu não vou aceitar um negócio O Raí não foi diretor da base de São Paulo? 3 meses. 2. Ele não aguentou. Não aguentou e saiu. E aí? Não aguentou e saiu. Diz que as coisas não caminhavam como ele queria. E vai ser assim. Você acha que quando ele assumiu a base, ele não perguntou, vai ser do meu jeito? Você acha que ela falou, não vai, Raí?
Vai ser do meu ou falando? Lógico, aí é do seu jeito. Isso, aí chegou aí quando não implementar foi, o ele jeito, saiu. não conseguiu. Aí ele sabe como que é o futebol. Mas vale também para esse caso, o Zinho tem razão, vale para esse caso. Presidente, vamos tocar aqui, ele está se liberando de algumas obrigações, ele está se dedicando ao São Paulo e para mim age corretamente quando ele primeiro quer verificar tudo o que está acontecendo para depois implementar uma situação, aproveitando as pessoas que estão lá ao lado dele para tentar auxiliá-lo nesse momento e ele age correto nisso. O Zinho foi companheiro do Raí em Copa do Mundo. Eu conheço o Raí desde que ele chegou jogava no Botafogo de Ribeirão Preto. Sério. O cara sério. Cara correto, cara inteligente, cara competente. O Raí não vai passar essa vergonha de ser pau mandado. O Raí não vai ser pau mandado. Não é ser pau mandado, Pascoal. A questão é a diretoria do São Paulo passar ali para trás, como passou outros também. A diretoria do São Paulo ela passou o Rogério. É pouco confiável. A diretoria do São Paulo usa o aí como hospedeiro. Ele suga o que pode, depois ele descarta como uma cueca velha. Vocês estão mirando a administração do São Paulo. Claro. Que é do presidente do São Paulo. Sim. Vocês estão dando... Tô falando do Guarani. Não, tô falando do Trump. Não, porque não tem outro no futebol. Então vocês estão virando o foco para o Leco, para o presidente do São Paulo. Então não fala diretoria do São Paulo, fala o nome do presidente. É isso, mas eu falei. É aí que o Pascoal quer chegar. Não, mas eu falei. Diretoria do São Paulo, isso é diretoria do São Paulo. Todo mundo. Peraí, como eu não falei, acabei de falar o nome do Leco 3 vezes. A desconfiança... Vocês estão passando o pano. Pascoal. Vocês têm que ser direto. O Leleco. O Leleco. Não é Leco. A desconfiança em relação a esse que o Mano manifesta... Espera aí, segura a onda aí. Só preciso chamar de novo o Wagner Martins, você vai voltar a falar? Porque nós vamos direto para Dubai, que o Wagner Martins aí tá com um monte de torcedores. Al-Ain. Al-Ain. Eu perguntei para a produção, eles falaram que era Dubai. Al-Ain. Nós vamos lá então para Al-Ain com o Wagner Martins, cheio de torcedor do Grêmio aí, Wagner. Cadê você? Oi, Beija, os torcedores aos poucos vão entrando no estádio, né? Todo mundo querendo pegar o lugar, mas eu tenho agora uma informação em primeiríssima mão. Cindy, tudo bom? Tudo bem. Ricardo, tudo tranquilo? Tudo ótimo. O que a gente vai informar agora em primeira mão? Como é que é o nome do teu pai e da tua mãe? Eles estão nos assistindo lá em Porto Alegre. Silvio e Nara. Seu Silvio e Dona Nara, preparem-se. O nome do teu pai e da tua mãe? Rui e a Glaci. Seu Rui e Dona Glaci, preparem-se. O Fox Sports anuncia em primeira mão. A Cindy está grávida! E ninguém em Porto Alegre tinha essa informação. Cindy, ninguém sabia disso. Não, só os médicos. Só os médicos, Ricardo. Por que vocês decidiram segurar essa informação, Ricardo? Que está com medo que a família não deixasse a gente vir, né? Que ela está com 2 meses só. Aí a gente ficou sabendo uma semana antes, quase da final. E já está com tudo comprado, já para ir pro jogo. Daí já vamos ficar quietos, vamos anunciar só lá, né? Porque senão a gente não vai. Cindy, manda um beijo pros avós lá. Beijo, vô Silvio, vô Nara. Beijo, Rui, Tricolor, Glaci. Tamo aqui. Aí, ó. Vamos, Grêmio! Aí, Beija! Fox Sports sempre informando em primeira mão, Beija. Tô saindo daqui, indo para dentro do estádio para acompanhar a movimentação do Grêmio e também do Pachuca, Beija. Valeu, Wagner Martins. E se o Grêmio ganha hoje, você imagina em 2018 que não vai ter de tricolorzinho nascendo aí. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Hoje tem Grêmio e Pachuca, Mundial de Clubes da FIFA aqui no Fox Sports a partir das 14h30. Antes do Flavinho, você já vai voltar, que você está com a palavra aí. Nós vamos agora para o Hotel do Independiente aqui no Rio de Janeiro. Vamos. Com o meu amigo querido João Venturi, ao vivo. Olá, cheio de torcedor do Independiente aí, João Venturi. Grande beijo, um abração pra você, a todo mundo que acompanha o Fox Sports Rádio. Rapaz, olha só, pessoal mó empolgado aqui, tá desde cedinho aqui, agora aproximadamente 70, 80 torcedores. A previsão
para a chegada da delegação do Independiente aqui, o hotel, a previsão inicial era por volta de 12h45, 1h da tarde, mas esse voo atrasou da Argentina. E agora a previsão para que eles cheguem ao aeroporto do Galeão é por volta de 1h30 da tarde, ou seja, 2h30 da tarde, mais ou menos, horário daqui. Está chovendo um pouquinho, uma garoa leve, mas a torcida não arreda o pé, cada vez mais está chegando o torcedor por aqui, com bandeira, com faixa, como a gente pode ver, o pessoal super empolgado, uma grande quantidade de jornalistas argentinos aqui no hotel também, acompanhando os passos da equipe do Independiente, que deve até ter uma mudança para essa partida contra o Flamengo, quarta-feira, no Maracanã. Bom, passar a programação é o seguinte, a delegação chega, logo que eles chegam vai ter uma entrevista coletiva aqui com um dos jogadores, às 6 horas da tarde é a vez do técnico Ariel Roland falar com a imprensa, na sequência a delegação sai daqui do hotel, que fica na Barra da Tijuca, vai até o estádio Newton Santos, faz o último treino lá e é lá que o técnico Ariel Roland deve definir a equipe que encara o Flamengo. Formação que a gente conseguiu apurar aqui. A tendência é de que ele mude o time em relação ao primeiro jogo da final. Deve sair o Benítez, que é um jogador mais de frente, um jogador que busca mais o gol, um ponta, para a entrada de mais um zagueiro, o Amorebieta, venezuelano. Portanto, o Independiente pode ter uma formação diferente para esse segundo jogo da final, atuando com 5 zagueiros. Essa é a tendência que a equipe do Independiente vem para essa partida, porque foi assim que o Independiente jogou a semifinal contra o Libertad fora de casa, o técnico mudou a equipe, jogou com um defensor a mais, e foi assim também contra o Nacional pelas quartas de final, também mudou a escalação com um defensor a mais, ou seja, como tem a vantagem do empate, o resultado joga a favor do Independiente, pode ser que o técnico segure a equipe, veja como é que o Flamengo vai representar essa partida, como o Flamengo vai atuar, para depois então o Benítez, quem sabe, ser mais uma opção para o segundo tempo. Benja, clima de festa por aqui, toda a galera aqui ainda está em busca de um ingresso. A gente lembra que cerca de 10 mil torcedores do Independiente vieram ao Rio de Janeiro, 4 mil deles conseguiram ingresso para ver a partida e muitos deles ainda estão nessa expectativa de, quem sabe, conseguir o ingresso para assistir o jogo, mas olha, tá complicado e tá caro, o ingresso já foi caro, conseguir a essa altura do campeonato, amigo, não vai ser fácil. Benja, volto com você no estúdio. Valeu, João Ventura. Então daqui a pouco aí tem mais informações aí também desse jogão final da Sul-Americana que se acompanha amanhã aqui no Fox Sports, Flamengo Independiente. E tem torcedor do Flamengo prometendo daqui a hoje, aí a madrugada aí, quem mora ali perto do hotel dos caras na Barra, vai ter que dormir de fone de ouvido, porque o foguetório vai comer solto. É hora da vingança, né? Daqui a pouco nós vamos discutir isso aí, mas Flavinho, você estava falando do São Paulo, continua. Não, é bem rápido para encerrar esse assunto de Raí, que também já... A gente tá especulando muito sem o cara nem começar a trabalhar. Não, mas você especulou não, nós estamos comentando uma entrevista do Cafu. Não. O que vai ser, como é que vai ser. A única coisa que eu acho que não garante nada ao Raí, não garante, é o fato de ele ser um ex-jogador, de ser um ídolo do clube e tal. Porque o maior de todos os ídolos do São Paulo chegou com essa mesma armadura no clube e durou quanto? 4 meses? 5 meses? Então, eu entendo a desconfiança do Mano. Quando o Raí chega querendo carta branca, claro, óbvio, tem que ser dada a carta branca, tem. Mas se o São Paulo não respeitou sequer o seu maior ídolo da sua história, um cara que eu achava que era inimputável no clube, assim, que podia fazer o que fosse, que não ia acontecer nada com ele nunca, e ele foi mandado embora, então é bom o Raí ficar com as barbas de molho. Zinho, quando você foi convidado para ser diretor do Flamengo, o Flamengo estava no momento bom ou no momento ruim? Ruim. Quando te chamaram para... Que ano foi? Foi 2012. Quem era o presidente? Não era o Bandeira ainda? Não, era a Patrícia. A Patrícia Amorim. Quando você foi contratado, a primeira impressão era para você ser um escudo? Que é o Zinho, ídolo da torcida do Flamengo. Não, é porque não tinha naquele momento, o Vanderlei tinha saído, estava o Joel Santana treinador, e o Augusto Veloso e o gerente de futebol, o Isaías, tinham saído também. Então só tinha um vice-presidente de futebol e um supervisor. Não tinha essa pessoa para fazer esse elo de jogador, comissão técnica com a diretoria, entendeu? Então eu fui convidado pelo Walter Joaquim, que é um cara que me conhece desde garoto no Flamengo, junto com o Coutinho, né, que é filho do Cláudio Coutinho, era o vice-presidente de futebol, e o Michel Levi. Eles me convidaram, sentaram comigo, me explicaram
qual era a função. Te falaram que você ia ter carta branca? Sim, eu falei isso. E você teve? Eu tive toda a liberdade de trabalhar com o que eu queria. O vestiário, o CT de treinamento, né, aquele ambiente dos funcionários do futebol serem meus, de minha responsabilidade. E quanto tempo você ficou no cargo? Eu fiquei até o final da gestão dela, que foi até o final do ano. Mas quanto tempo foi? Foram 8 meses, 7 meses, 8 meses. Não, durou bastante, né? Não, na verdade, assim... Você pegar o São Paulo, mudou a presidência e São Paulo mudou, em um ano e meio, são 8. É. Mas aí entrou o novo presidente e eu ia permanecer. Né? Nós não tivemos um acordo, que na época era o Valinho, o vice-presidente, ele que estava comandando, o Bandeira era o presidente, mas não era o que fazia o contato comigo e a gente não chegou a um acordo. Bom, vamos torcer pro Raí da Sé. Eu torço pro Raí da Sé. O Raí é um cara fora de série. O Rafael Marques vai jogar no São Paulo? Eu, se fosse o São Paulo, não contrataria, mas tem gente que tem gosto para tudo, né? Eu não acho que é um jogador para jogar no São Paulo. Foi bem no Palmeiras. No começo foi muito bem. Oswaldo de Oliveira, o Rafael Marques jogou bem. Os primeiros passos, sim. Ele era sempre o 12º Aí depois jogador, ele né? foi. Aliás, com o Oswaldo, ele foi o primeiro jogador a entrar sempre. Aliás, o que mais participou não sendo titular. Foi no Palmeiras, a passagem dele depois, nesse ano, foi muito ruim. A chegada dele ao Cruzeiro não foi boa. Agora o São Paulo cogita essa possibilidade. Esse é o único atacante que eu conheço que se recusa a jogar de centroavante. Né? Ele é um jogador grande, jogador alto, começou a carreira jogando como centroavante e não quer jogar como centroavante, ele prefere jogar na beirada do campo, não gosta muito do confronto com o zagueiro. Sei lá, se fosse dirigente do São Paulo, não contrataria, não acho que é um jogador... Ele mal jogou esse ano, né? Não. Poucas vezes jogou. Não estava machucado. Agora que estava vendo, eu lembrei dele. Falei, caramba, o Rafa Marques estava no Cruzeiro. No Botafogo, a fase dele, quando ele chegou, foi boa. O Oswaldo pediu contratação dele. Foi ruim. Ele estava no Japão. Ele ficou um tempão sem marcar gol. Ele ficou 6 meses sem fazer gol algum. Ele ia ser negociado, ninguém quis comprar, aí ele ficou, aí o Oswaldo aos poucos foi colocando, ele foi entrando e aí foi bem. Na parte final foi bem. Aí voltou para o futebol japonês, retornou para jogar no futebol brasileiro do Palmeiras e eu sou, como diz um amigo meu, sou um desinfeliz. Eu poucas vezes vi ele jogar bem, né? Eu não dou muita sorte. Então, como eu com o Trauco, eu não dou sorte de ver o Trauco jogando bem. Mas sou eu que não dou sorte, entendeu? Às vezes os caras podem jogar bem, mas eu dou sorte. O Rafael Marques, quando chegou no Palmeiras, foi bem pra caramba. Com o Oswaldo, que você sabia o formato foi bem pra caramba. Ô, Eugênio, o que tá faltando pra esse time de São Paulo, hein? Para esse time do São Paulo agora, falta sequência e trazer reforços pontuais. O time do São Paulo... Laterais, o São Paulo mapeia laterais no plural, direito e esquerdo. Sim. Inclusive o lateral do Mano tem duas possibilidades de saída. Como é que é o nome dele? Buffarini. Pois é. O Chelsea, que é o Barcelona. Não, é o Real. River e Boca. River e Boca. Só esses dois clubes querem o cara. O River que essa Libertadores foi espetacular. Chegou e saiu pro campeão. Na verdade, de uma forma... Saiu o River nessa semana. Eu sei, tô falando que o River foi eliminado de uma forma super bacana aí pro Lanús. Mas chegou numa semifinal. Deixa o Eugênio falar. E é por isso que ele quer se recuperar. Laterais, zagueiro, laterais, um meia de ligação e um atacante. Só? Eu acho que precisa de um atacante. Meia de ligação não precisa, São Paulo. Não porque o Cueva fica muito fora, o São Paulo precisa de alguém que faça... O Cueva vai embora. Aí são outros 500. Aí precisa. Mas o Cueva é o titular do time de São Paulo e sem ele o time cai de produção. Basta ver a queda quando ele saiu para os jogos finais da seleção peruana e demorou a voltar. Até então o time vinha muito bem, o time parou de ganhar. E aí todo mundo, sem querer tirar méritos do Hernanes, que foi fundamental. Mas todo mundo só colocava o mérito em cima do Hernanes. O time só ganhou. Aí o Cueva saiu para a seleção peruana, o time não ganhou mais jogo nenhum. Então é importante o Cueva, se ele sair, é importante trazer um jogador para o lugar dele. Mas com ele jogando, não. Precisa de Seria o de um outro atacante. E eu acho que as laterais, é claro, é importante você trazer, precisa encher o elenco. Mas entendo que, para a característica de jogo do São Paulo, encaixa bem os que estão lá hoje. Encaixam bem os que estão lá hoje. Porque são laterais mais defensivos. É que se você tem o Edmar na lateral esquerda. Sim, e o Militão improvisado. O Militão é zagueiro. Não é ruim ter um zagueiro na lateral para um time que do meio para frente marca pouco. O Militão é primeiro volante. Ele não é zagueiro de origem? Ele joga nas duas. Ele é primeiro volante. Não, ele faz as duas, Pascoal. Ele joga de zagueiro e joga de volante também. Zagueiro ou volante é um jogador de marcação. Para um time que o meio do campo marca pouco, é melhor você ter um lateral que não sobe muito.
que vai dar sustentação à Que é defesa. o caso do Edmar, que E do joga, dá Militão. mais sustentação. Então, segura, faz uma linha de 4 mais recheada ali atrás, porque você sabe que do meio pra frente, o Petro sai muito, o Hernani sai muito, o Cueva vai embora. Esses caras não voltam tanto para marcar. Então é importante segurar a linha de defesa. E teve contratar laterais muito ofensivos, pode expor lá. Teve uma procura do River Plate. O pessoal do River Plate ligou para o Lucas Prato. E o Lucas Prato disse para o pessoal do River Plate: falem com o São Paulo, por favor, eu não tenho nada a ver com isso. O Lucas é muito sério, né? O Lucas Prato, ele assinou o contrato, eu vou até o fim com o meu contrato. Eu não tenho... Se o clube quiser que eu vá embora, são outros 500. Mas ele teve proposta no meio do ano passado para jogar no México, no Cruz Azul. E falou, não, eu acabei de chegar no São Paulo, por que eu vou sair do São Paulo, que é um gigante? Olha, o mercado, até o fim. o mercado tá bem devagar, viu? E o Buffarini, no caso do Buffarini do lateral direito, essa proposta, são duas propostas. E ele tem do São Lourenço também a possibilidade de voltar, mas o São Paulo pediu o centroavante em troca do São Lourenço. Tem nome? Cerutti, Né? O Não, Cerutti. o Cerutti é atacante. É atacante. Centroavante é o Bland, mas é um bom atacante. Pediu o Cerutti para vir para o São Paulo. Aí o Cerutti ano passado jogou mal, né? Ele pode ser Cerutti ou pode não ser. Não, é Cerutti. Cerutti com 2 T's. Cerutti. É mais um que vem pra marcar 2 gols em 4 anos aí. Igual esses Nico Lopes que vocês gostam aí. Traz cada jogador. O Prato veio, marcou. O Barcos veio, marcou. O Prato no São Paulo tá marcando. O Barrios veio, marcou. São Paulo, o Prato. Como é que é lá que é aquele que o São Paulo quer trazer de volta de novo? Foi pro Oeste. Caleri. Esqueci, o Caleri veio. O Caleri veio, marcou. O Nico Lopes veio, marcou. Nossa, nós tomamos outro banho. O Nico Lopes tá. Olha, o Buffarini jogou muito no São Paulo, não jogou? Não. Você acha que não? Jogou muito, vai. Não, razoável. Vou fazer uma pergunta pro Mano. O Nico Lopes é um espetáculo. Vou fazer uma pergunta pra Mas ele. pega os que deram certo também. O Bolanhos, tô falando dos gringos. O Conca quase não jogou. O Bolanhos no Grêmio, qual é o problema, o Benja? Né? O Grêmio se livrou rapidinho. O Miller Bolanhos na seleção do Equador é brincadeira, cara. Grêmio! Isso aí. Ele não jogou no Grêmio porque ele teve uma série de lesões e depois problemas extracampo. É um grande jogador. Mas eu acho que a gente tem que acabar com isso com relação a técnico e com relação a atleta. O cara não é gringo, ele é um jogador de futebol. Ele dá certo ou dá errado. Seja gringo ou seja brasileiro. Exatamente. Quantos jogadores brasileiros não pagaram mico aqui? Não, mas a minha Quantos? Você está pegando o gringo. Não, eu tô falando Quantos jogadores brasileiros foram mal nos clubes que respectivos? Mas isso é óbvio. Então não tem nacionalidade. É o ser humano. O cara chega aqui, acerta ou não acerta. O que eu estou discutindo aqui é o seguinte, o que eu estou discutindo é isso. Se é para contratar meia boca, deixa os que estão em casa. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Se gasta muito dinheiro para trazer um monte de jogador mais ou menos. Jogador aí é ruim. diferente, independente de ser gringo. Às vezes está brasileiro mais ou menos. Aí você aposta na base. Mas é óbvio que brasileiro vai ter mais ou menos e vai ser sempre uma quantidade. Porque nós estamos no Brasil. Então não é porque é gringo, Porque eu estou falando para trazer jogador gringo ruim. Não precisa trazer. Mas por que traz? Por que traz? Porque não tem brasileiro. Porque os brasileiros já foram embora. Deixa eu girar. Por exemplo, o Borja no Palmeiras, ele não deu certo até agora, ou pelo menos não correspondeu à expectativa que foi gerada na contratação dele, mas é um cara que valia a pena contratar, Benja, assim como o Guerra também. Peraí, mas eu não estou generalizando, eu estou falando para trazer jogador mais ou menos. O Guerra foi considerado o melhor jogador da Libertadores. Eu não estou discutindo. Mas foi por uma Guerra. temporada. Eu estou discutindo um monte de jogador ruim que traz. E não é possível que na base não tenha, ou não é possível que no mercado nacional não tenha. É isso que eu estou discutindo. Não estou. Você falou, você traria o Guerra, é uma coisa, mercado nacional é a mesma coisa. O Nico Lopes, eu cansei de falar, gente, vocês estão falando do Nico Lopes. O jogador, a gente viu 2 partidas. Mas ele jogou muito, Beija, contra Palmeiras, jogou muito contra Corinthians, então aí naquela Libertadores. Gastaram milhões. Assim como o Borja jogou muito naquela Libertadores, contrataram por causa de uma temporada, Beija. O Borja jogou muito. O Borja fez gols. O Borja, a gente viu, o Nico Lopes foi uma partida aqui e uma partida ali. Tudo bem, vamos lá então. O Corinthians contratou Giovanni Augusto, Guilherme, Marquinhos, Gabriel, todos eles com uma expectativa que não aconteceu. Também gastou milhões. E também gastou milhões. Não aconteceu, não é questão da nacionalidade do jogador, tem brasileiro e tem gringo. Tem cara que dá certo. É jogador, cada um a sua. É a questão. O Giovanni Augusto, tem gringo que deu muito certo no Brasil. As pessoas estavam acompanhando muito. Então foram contratações na época, foram contratações válidas, não deram certo. É justificável. E né? eram brasileiros. Porque eles foram bem. Porque a gente estava vendo direto os caras jogar e eram contratações. Mas vem os caras, eu entendo o que você fala, às vezes vem um gringo que, pô, será que esse cara foi lá e acompanhou o campeonato? Sim, não acompanhou. Não é por um jogo. Lógico que é. O cara faz um jogo bom e também, porque a gente vê lá, o Nacional do Paraguai, o Nacional do Uruguai, o Olímpia do Paraguai fez uma partida boa contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o São Paulo. Aí o cara jogou, pô, esse cara é bom. Aquele grosso do Theo Gutierrez, aquele horroroso. Que o Corinthians queria trazer uma vez. É horroroso. Você acha, mas eu não acho. O Gente, ele aqui no futebol brasileiro tem 10 melhor que ele. Não, tem 10 10 não tem. melhores Não, que ele. 10 não tem.
10 Hoje não tem. Tem 9. Esse menino do Independente é bom jogador. Eu prefiro... Já tá indo lá pra MLS, o Barco. O Barco. Mas 15 Garoto milhões de jovem, dólares, já foi eu embora. sei, mas assim, aí ninguém enxerga esse cara lá. Sim, mas esse cara... Mas esse tipo de jogador já vai pra fora. Mas é por 15 não passa milhões. aqui. Os caras têm potencial bom, os caras levam. Pra fora, como os brasileiros. Aquele rapaz 15 pro Flamengo, Como os brasileiros. aquele menino que veio pro Flamengo. Vamos Tinho. Não. Bem atrás, é Mussi. Mugni. Esse daí foi invenção. Tem muita invenção. Com todo respeito, Tem muita assim, invenção. Tem muito jogador que é contratado que sai do nada pra lugar nenhum. Como aqui no Brasil foi lá também. contratar ele? Quem Como viu aqui no ele? Brasil. O Palmeiras tem o Alione. O Alione Eu está prefiro voltando. apostar na nossa base. Ó, o Palmeiras está repatriando... Pra ir buscar o Mugni, eu prefiro... O Palmeiras foi buscar o Johan na Chapecoense. Não deixou o Johan jogar. Não. Pra mim... Sim, é outra história. É outra história, não. Problema. Quem viu o Johan jogar, achou que ele poderia jogar no Palmeiras, ele não jogou no Palmeiras. Mas o Johan ainda E estava aqui na Chapecoense. O Era reserva da Chapecoense. Reserva da Chapecoense. É lógico. E o Palmeiras contratou. Benja, o que define contratação, isso vocês têm, eu acho que o Benja tem razão só numa coisa, mas isso vale para jogador brasileiro também. O que define não é acompanhar, não é ver, não é scout, não é nada disso. A maior parte do tempo no futebol brasileiro se trabalha, essas contratações se dão por causa de empresário. Por causa de empresário e por causa do negociado. Eu sempre falo. A pressão da torcida, muitas Então vezes. você não pode dizer que isso acontece só com jogadores O jogador que chega desconhecido, seja brasileiro ou de fora, ou é um DVD, ou é um contrapeso numa outra negociação, ou é porque está devendo dinheiro. Bota o jogador O ainda Corinthians mesmo. contratou o Alain Mineiro. O Alain Mineiro. Gente, vocês estão criando Serviu pro Corinthians? Não, é injustificado. Mas ele joga na Série B. Não, você que criou a Eu polêmica. não estou Você criando polêmica nenhuma, gente. Eu estou só falando que para trazer jogador de fora, mais ou menos, porque nego viu uma ou duas partidas, é isso que eu estou falando. Mas traz, é óbvio que no pode futebol colocar. brasileiro você vai errar muito mais, porque é aqui. Não é isso. Nós estamos vendo aqui. Mas Tá o falando Buffarini, ele não foi por causa de uma ou duas partidas. O Buffarini e o São Lourenço, Gente, ele vinha de boas o temporadas. Buffarini, valia a pena o contratar. Buffarini e o São Lourenço foi um espetáculo. Jogou bem. Tá bom. Carlos Alberto Torres falando em castelhano. No São Paulo, mas o no River e o São Boca Paulo, não jogou. No São Paulo, o Buffarini não jogou 7 minutos bem. Ele não teve uma atuação. Horroroso. Ele não joga, muda treinador, vem treinador, o Buffarini joga. Que não quer dizer que ele seja mau jogador. No São Paulo, horroroso. No São Paulo está mal. Que é Que isento. não quer dizer que ele é ruim. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você é isento. Deixa eu fazer uma perguntinha. Ele é isento, ele não tem clube. Ele jogaria no Corinthians? Eu contrataria para fazer talvez uma sombra pro Fagner, sim. Eu não acho o Buffarini mau jogador, cara. Não acho. Ô, Benja, você contrataria Buffarini para o Tanto que o Corinthians? River tá atrás e o Boca também. Que bom. Fala de novo. River e Boca querem Buffarini. Ótimo. Jogaria no Corinthians? Gente, o Boca levou aquele do Corinthians que estava no Botafogo. Que o Botafogo mandou pro Corinthians, que no Corinthians foi uma desgraça. O Lodeiro. Lodeiro. Lodeiro tava com a 10 do Boca. Tava. O Lodeiro jogou com a 10 do Boca. Tá jogando nos Estados Unidos. Mas, no Seattle. mas foi do Corinthians pro Boca. Vice-campeão agora lá. Foi campeão ano passado e Não, mas o Lodeiro foi 10 do Boca. O Boca veio pegar do Corinthians. E é um bom jogador. O Seba foi zagueiro do Corinthians, depois foi jogar onde? No Vélez. Ah, meu amigo. O Seba. É. Ah. E o Tóbio? Tá jogando onde? Você liberaria o Tóbio? Jogou esse fim de semana. E o Romero foi campeão brasileiro no Corinthians. Sim, porque tem casos que dá certo. Então, é E claro. Burrito Martínez? Jogou onde? Pô, nem sei quem é Burrito Martins. Jogou no Corinthians, o Martínez. Ah, pelo amor de Deus, você tá me pegando aquilo. E o El Tanque? El Tanque Silva. O Burrito Martínez foi campeão no Boca e pode ser campeão da Sul-Americana porque ele tá no time do Tá no Independente. Independente, tá no É banco do reserva, mas pode ser campeão. Já fez gol na competição. Entrou no jogo. Vocês viram o que disse o novo presidente do Santos? O José Carlos Pérez? About Robinho. About Robinho. Vamos colocar aí. Vamos colocar aí o que disse o José Carlos Pérez, o presidente, novo presidente do Santos. Porque todo final de ano sempre tem aquela história, o Robinho vai voltar, o Robinho vai voltar, o Robinho vai voltar. E o Robinho é Santos, né? Não tem jeito, é a cara do Santos. Apesar que dá pra jogar um monte de clube. Lê aí, mano. Estamos privilegiando a marca do Santos. Temos o projeto de trazer mulheres aos estádios, não estamos massacrando o Robinho. Ele pode se defender. Deixa eu vir pra cá porque eu não consigo enxergar, tô cego, cara. Não riscaremos ele. Poderá nos visitar na casa dele, a Vila Belmiro. Mas a contratação no momento não está sendo cogitada. José Carlos Pérez em entrevista ao canal ESPN. Tá aí, ô Zinho, o Robinho
está sendo lá acusado, lá na Itália, de abuso sexual. E tinha um papo que o Robinho voltaria para o Santos. O novo presidente do Santos falou, precisa resolver primeiro isso aí, porque está preocupado com a imagem. Tá certo o presidente do Santos? Eu acho que ele tem que ver se o Robinho vai dar uma resposta profissional para o time. Desculpa, e tem a informação que o staff ali que cuida do Robinho não gostou dessa entrevista, não. Realmente, polêmica. Eu acho que assim, ele tem que falar se o jogador serve ou não para o projeto dele, profissional da equipe, né? Porque esse caso do Robinho aí já tem bastante tempo. O Robinho jogou no Santos, foi para o Atlético Mineiro, né? E jogou bem agora essa reta final do Atlético Mineiro. Eu acho que é infeliz a declaração, né? Eu acho que ele tem que ser direto. Não me interessa porque já está com uma certa idade, não vai me dar a resposta no campo que eu quero, não ir para um lado particular. Acho que também não achei legal. Eu acho que faz sentido porque a pergunta provavelmente tinha relação a isso. É uma relação direta entre trazer um jogador acusado de estupro, não estamos falando de estupro, não estamos falando de assédio sexual, de cantada, de Mas essa acusação já é antiga. Sim. E ele estava jogando no Atlético Mineiro. No caso, não acusado, mas sim condenado. Oi? Condenado. Ele já foi condenado. Então, primeira instância, né? Cabe recurso. Então é verdade. Talvez quando o Atlético contratou, esse tema não tenha sido colocado em pauta. Agora, se alguém pergunta a um presidente, a um dirigente, se esse tema poderia interferir numa contratação, acho que ele tem que dar uma resposta. No meu caso, interferiria, se eu fosse o presidente. Né? Não estou acusando o Robinho de nada. Quem o acusa é alguém e quem disse que ele cometeu algum delito foi a justiça italiana. Né? Então, não é uma questão de fazer um juízo de valor pessoal entre um dirigente e o Robinho. Não vou contratar um estuprador, não é isso. Mas se ele tem essa mácula, por exemplo, eu prefiro não conviver com gente que tem essa mácula. Então, eu compreendo a declaração do presidente, porque ele foi perguntado sobre o assunto. Eu acho que é muito simples. E quando o que eu acho que é desnecessário é falar assim, nós temos interesse. Mas a pergunta foi, você contrataria o Robinho? A pergunta é, sim, porque você, considerando o que aconteceu na Itália, o senhor não teme que isso possa arranhar a imagem do clube junto às mulheres, por exemplo? Aí é diferente. É uma pergunta pertinente. O Robinho interessa ao Santos? Não interessa por causa disso. Não. A minha resposta é em cima disso. Se for por causa disso... O tema foi colocado. Eu acho que o tema profissional interessa ao Santos? Essa é a minha colocação. Eu acho que o tema tem de ser colocado. Se for em cima do tema só, aí é diferente. Eu acho que você não consegue separar uma coisa da outra. Eu também Você não consegue separar uma coisa da outra. Presidente, o senhor vai trazer o Robinho? Tem interesse no futebol do Robinho? Não, mesmo. Presidente, você vai trazer o Robinho? Ele falou, não quero trazer, que eu não resolver isso, blá, 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 blá. Pode ser que ele não quer trazer e aí dá essa desculpa para não trazer. Chegou no ponto. É isso aí. É isso que eu queria falar. Eu tô indo por ele. Ele sabe que o Robinho é um ídolo da torcida do Santos, mas ele não quer trazer o Robinho. Tem esse caso. Você traria? Você contrataria? Para o time do Santos hoje? Traria. Flavinho, não. Você contrataria o Robinho hoje se fosse não. Santos? Como jogador, tira esse tema. Não dá pra tirar. O momento do Robinho é esse, gente. Você não pode tirar. Aqui não é videogame. Ou traz ou não traz. Não. Hoje. Você está me perguntando como atleta, como jogador ou por causa dessa acusação lá? 12 de dezembro de 2017. Presidente, o senhor vai trazer o Robinho? É sim ou não? Não dá pra separar. Hoje, na prática, é isso. Ele é o Robinho, ele traz consigo esse peso. Você contrataria? Que ainda cabe recurso. Sim. Cabe recurso. Você contrataria? O Zinho contrataria, o Flavinho não. O Pascoal, você contrataria? Eu contrataria sim. Até porque ele ainda precisa se defender, tem uma segunda instância para se defender. Então eu acho que... Tem inúmeras outras, né? Na Itália não... Então, tá 2-1. Eu contrataria sim, até porque ele pode se defender. E os argumentos que o Robinho tem nesse caso... não sei nem se ele foi lá, ele não estava lá na Itália no dia do julgamento, porque ele estava atuando pelo Atlético Mineiro. Então eu acho que ele precisa também... ter sido representado por advogado. Sim, mas eu prefiro esperar... Lá já. Oi? Ele tem a defesa constituída lá, ele está pagando alguns advogados lá. Mas eu prefiro esperar a definição do caso. A gente não pode tirar pedra na vidraça de ninguém sem saber a definição do caso. Então, eu prefiro esperar, eu contrataria. Eugênio Leal, você traz, se eu fosse o Eugênio Pérez Leal, precisa deixar o bigode. Você traria o Robinho ou não? Independente da questão financeira?
Você traria o Robinho? Você tem dinheiro para contratar? Eu acho o seguinte, eu acho que ele deve estar usando isso porque não tem dinheiro para contratar. Acho. Agora, essa é uma outra vertente. Acho que o Robinho está desvalorizando. Quer dizer, ele arruma agora, eu tenho dinheiro. O senhor Pérez arruma um subterfúgio, na sua visão, para não contratar o Robinho. Eu acho, sua visão. Eu acho que ele está aproveitando a situação. O senhor Pérez, com dinheiro, contrataria? Eu não sei. Aí depende dele. Senhor Eugênio Pérez. Eu com dinheiro, eu tentaria contratar o Robinho. Agora, acho que o Robinho precisa fazer algo em favor de sua imagem. Ele precisa se posicionar, ele precisa tentar reverter isso, fazer uma campanha num outro sentido, porque ficou ruim para ele e isso vai afetar a carreira dele. É um assunto Se é que já não está afetando. Ele tem que tratar isso com maior transparência, explicar, vir a público, eventualmente assumir um erro ou não, mas ele se fechar e não tratar disso, está causando consequências para a carreira dele, que ainda tinha um pouco mais para correr. Muita gente aqui esse assunto é polêmico. Não, o Mano não falou assim. Não, eu vou perguntar pro Mano. Mas é que o pessoal falando assim, o Benja, ele não está... O pessoal falando que ele falou, olha, ele não está sendo acusado, ele foi condenado. As pessoas estão falando. Tem uma condenação, mas cabe recurso. Tem uma condenação, em primeira instância, cabe recurso ao Robinho. Isso aí, ué. O Tatus Park, ele fala que essa fala do Pérez sobre o Robinho tem muito a ver com querer trabalhar na formação da torcida feminina do Santos. Meu menino, muitas pessoas perguntam, o Mano é teu filho? É, gente. Mano Pérez, vou lembrar disso. Você contrataria o Robinho? Não, eu só quero dinheiro, velho. Vou lembrar disso. Pensa num coração. Na hora do... Mas você contrataria o Robinho hoje? Quando a gente vai falar de uma contratação de um jogador, a gente precisa analisar o pacote, o case Robinho. O pacote Robinho, não o pacote do Robinho. Entendeu, né, Pascoal? Isso é meio duplo sentido. O pacote Robinho. Não vale a pena, cara. Não vale a pena. O que justificaria hoje, talvez, a vinda do Robinho para o Santos? O fato dele ter sido ídolo? Discordo. Dentro de campo, hoje o Robinho ele não tem acrescentado muito no Atlético Mineiro. O Robinho ele fez algumas boas partidas. O Robinho, eu respeito, claro, respeito. Finalzinho do campeonato. O Robinho, ele fez algumas partidas pontuais, muito boas aí, fazendo 2 gols, inclusive no clássico contra o Cruzeiro. Acabou com o Cruzeiro. Ele fez umas 5, 6 partidas aí muito boas aí no Campeonato Brasileiro. Mas se a gente pegar o ano do Robinho no Atlético Mineiro, não foi bom. Não foi bom. O Robinho hoje é um jogador aí que ele viria com esse, sabe, com esse rótulo ruim. Exceção ao Otero, quem que fez um bom ano o Otero agora na parte final do ano, que também no começo do ano foi ruim. O Casares aí no contexto no geral, Campeonato Mineiro eles foram bem. O Fred fez gol pra caramba. Então, o Roger saiu com a chegada do Micalha, aí o Robinho caiu de produção porque estava sendo utilizado, mas então, a gente mal utilizado na equipe. Você contrataria o Robinho hoje? Falei que não. O Robinho ele chega já com esse rótulo ruim, tá certo? Essa acusação contra ele, condenação também. O Robinho hoje ele viria custando muito caro, Benja. O Santos hoje é um time que ele precisa aí de bons jogadores aí com custo. Não, mas você tem que analisar o pacote, Pascoal. Você não pode contratar um jogador. Então traz o Cristiano Ronaldo. Mas o Messi. Você é o dirigente, você tem. Eu falei, eu não contrataria por tecnicamente você gosta do Robinho? Já gostei. Hoje em dia eu acho que ele não acrescentaria para o Santos. Eu acho com que o time que o Santos tem hoje, com a saída do Lucas Lima, com a possível saída do Ricardo Oliveira. O Robinho ele chega hoje com uma rejeição grande. Por incrível que pareça, a torcida do Santos aí na ida dele para o Atlético Mineiro ficou muito brava com ele. Ficou brava por quê? Porque o Santos não pagou o que devia a ele. É engraçado isso. O cara do Santos deve para ele e a torcida fica brava. E tentar justificar o porquê a torcida ficou brava. Mas fato é, a torcida do Santos hoje, boa parte dela, para não generalizar, mas boa parte da torcida do Santos hoje tem uma rejeição com relação ao Robinho. Então, eu acho que não valeria a pena. É arriscar demais, pagar alto num jogador que possivelmente não possa corresponder dentro de campo o que a diretoria vai buscar. Olha, esse assunto aqui no Twitter tá rendendo e tá muita polêmica aí. A maioria das pessoas... precisa de jogadores jovens e baratos. A maioria aqui não contrataria, não. O pessoal falando coisa aí, principalmente torcedoras e telespectadoras dizendo que não. O Atlético ele já teve uma certa rejeição na contratação dele também de torcedores. Aí ele vai para a segunda instância, é absolvido, aí eu quero ver. Tem isso aí também. Bom, o rapaz ele vai se defender ainda. Vai continuar se defendendo ainda. É como o Pascoal falou, não vamos. O Robinho já respondeu um processo desse na Inglaterra também, não teve um caso desse na Inglaterra? Né? Sim, então, mas ele já tinha respondido um processo assim na Inglaterra. Já. Quando ele jogava na Inglaterra é uma outra situação, mano. Na Inglaterra, a polícia
viu que a denúncia era falsa. Ok, mas ele respondeu o processo. A denúncia, ou não, eu tô a denúncia era a pessoa que denunciou era uma denúncia falsa. Não, que ele foi Isso absolvido, caiu por terra de primeira. Respondeu o processo, no caso da Itália, é um caso diferente da Inglaterra. É um caso diferente. E concordo com o que disse o Eugênio. Chega um momento em que o Robinho tem que se manifestar a respeito. Sim. Tem que se posicionar a respeito disso. E esse momento de transição de uma situação para outra, se vai ficar no Atlético, porque o Atlético promete fazer uma nova investida para ficar com ele, talvez acertando. Teve muitos protestos na cidade do Galo, de torcedoras do Galo com faixas ali, botaram muita coisa lá. Então, vamos, o Atlético até disse que pode até acenar com uma outra possibilidade de tê-lo lá. Tem o caso que o Santos agora, me parece que o Pérez com essa declaração elimina qualquer possibilidade do Robinho jogar no Santos. Ele pode ficar, de repente, exposto aí para qualquer outra equipe no mercado. Vamos aguardar para ver aí, então, se o Robinho também vai se manifestar a respeito disso aí. Ô, Eugênio Leal, procede a informação ou não que Gabigol pode estar vindo para o Flamengo? Olha, o Benja, não tenho essa confirmação. Vários nomes estão sendo especulados, acho que na hora errada no Flamengo. O Flamengo tem uma decisão amanhã, jogo talvez o mais importante do ano, porque vale uma competição internacional. Eu acho que o foco dos jogadores e da diretoria deveria ser total nesse jogo. E, sinceramente, eu, se fosse o Flamengo, não contrataria o Gabigol. Não acho que seja um jogador que, nesse instante, se encaixaria no time do Flamengo. Quantos gols ele fez em 2017? Não tenho a menor ideia. Esse ano? É. Foram poucos. Não tenho memória. Quase todos apareceram aí. Eu não tenho, não. Esse ano ainda é antes, isso é 2015. O ano de 2017 pro Gabigol foi um ano sabático. Espero que tenha sido sabático, porque futebol o Gabigol não jogou esse ano. O Gabriel não conseguiu jogar, conseguiu jogar na Inter Milão, porque, com todo respeito... Não jogou na Itália, não jogou em Portugal, não jogou em lugar nenhum. Com o Perisic jogando o que o Perisic joga, é difícil ele jogar. Faltou humildade pro Gabigol na Itália? Calma, tá chegando agora, espera. Na Itália não, faltou em todos os lugares. Não, mas na Itália, que foi faltou em todos os lugares. Não, mas Benjamin, na Itália, principalmente. O Gabigol, se ele jogasse 10% do que ele acha que ele joga, ele seria o Ibra, cara. Ele seria o Ibra. Esse é o mal do jogador, que muitas vezes ali começa a fazer sucesso muito cedo, ele não tem cabeça, cara. Mano, abandonar o banco de reservas naquela situação que ele abandonou. Então, faltou humildade. Aquilo pra mim... Faltou, claro que faltou. Aquilo é total falta de humildade. Não reconheceu o trabalho dos companheiros. E quem compactou com isso, Pascoal, foi o próprio empresário que deveria segurar o cara. O Wagner Ribeiro, naquele momento, ele acabou passando a mão na cabeça do Gabigol. Atitude errada, cara. Ele foi lá pra tentar peitar o técnico, conversar com o técnico, por que o Gabigol não tava jogando. No Benfica ele foi brigar com um brasileiro que é zagueiro. Brigaram no treino. Português, não, é brasileiro. É brasileiro. A partir da briga dele do treino, ele começou a ser afastado, colocado em segundo plano. Faltou humildade, Ozinho, pro Gabigol, na Itália, no Inter de Milão? Dizem que tem time espanhol atrás dele. Lá em Portugal. Qual? Las Palmas? Qual? O Sevilha é uma possibilidade. Las Palmas é nome de motel, velho. Sevilha. Outro brasileiro? É. O Sevilha tem interesse na contratação dele. Dizem em Portugal, dos jornais portugueses. Porém, ninguém apareceu para contratar. Porque quem contratar o Gabigol tem que pagar pelo menos metade do salário dele. E a metade do salário dele é pesado até na Europa. Faltou humildade pro Gabigol na Inter? Eu trabalhei com ele no Santos. Ele é um garoto, assim, tem uma personalidade muito forte, né? Eu acho que, assim, para a carreira dele seria bom ele retornar pro Brasil. Porque na Europa, qualquer time lá, ele vai jogar no segundo escalão. Não vai aparecer tanto, jovem. Teve a chance de jogar no primeiro, hein? Teve muito. 2 chances. Então, eu acho que assim, seria muito bom para a carreira dele, jovem ainda, retorna para o Brasil, começa do zero, essa postura dele, ele muda. Desculpa, mais humildade. Só um minuto, olha. Ele é bom jogador. O Silvio Nobre fala aqui, olha, o Gabigol fez 1 gol esse ano no Benfica. Não, ele tem 2 gols, Benja. Ele tem 2 gols. Ele fez 10 jogos pela Inter e 5 pelo Benfica. Um em cada e fez 1 gol e um amistoso também. Tá bom, 2 gols no 2 gols oficiais. Não, difícil, assim. Eu acho que ele é bom jogador, mas assim, às vezes ele pensa que até joga mais do que está jogando. Ele pode alcançar um nível mais alto. Ele tem potencial para isso. Ele tem qualidade para isso, mas ele precisa ser mais lapidado. Ele subiu muito precocemente, né? Muitas coisas aconteceram na vida dele, né? Os bastidores. Achou que foi tudo muito rápido? Muito rápido. Dizem que quem eu acho que ele tinha que dar é que também um passo atrás. É uma opinião que eu estou dando, até para ele.
dá um passo atrás, volta para o Brasil, até aceitando ganhar menos, começa novamente, amadurece mais, seja mais atleta profissional. E nisso aí eu acho que o melhor caminho seria jogar no Santos. Ideal. Outra coisa. Porque onde todo mundo conhece, fez a base, fica à vontade, tem potencial, tá em casa. tem potencial, mas precisa amadurecer. Em Lisboa, a torcida, se não vier Robinho. Torcida é igual em todo lugar do mundo. Você jogou fora do Brasil, você sabe disso. Apesar de você jogou no Japão, que lá é uma mangaba. Lá é uma mangaba. Jogou nos Estados Unidos, que é outra mangaba. Você tá tirando o mérito do Zinho, mas é verdade. A torcida é uma mão. A torcida os caras perdiam o jogo e ia lá. Em Portugal, não. Em Portugal, não. É tão educado, o Zinho outro dia estava me contando que os caras xingavam ele achava que estava elogiando ele. Em Portugal, a torcida do Benfica não perdoou que depois de um jogo ele foi para uma boate. E você sabe que você conhece também o futebol português, você sabe que lá a torcida do Benfica, até do jeito que está o Benfica nessa temporada, que não está bem, a torcida é infernal. A torcida é infernal. E é o que está acontecendo lá agora. Por isso que eu falei, ele é bom jogador e tem potencial para se tornar melhor, mas precisa dar um passo atrás. Precisa dar um passo atrás e começar de novo. E em relação a essa questão de humildade, o próprio treinador do Benfica diz que tem outros à frente dele, que ele precisa dar uma repensada no que ele pensa sobre futebol, sobre a vida. O próprio o próprio treinador do Benfica já colocou, ele decanta exatamente pela postura dele. Eu acho o Gabigol um desperdício de talento, porque ele joga a bola, ele sabe jogar, mas ele tem que ser levado ali, na rédea curta, entendeu? E o Gabigol é o jogador que você tem que levar ele com a mão pesada no ombro. Ele tem que sentir a mão bater no ombro dele aqui, a mão tem que ser pesada. Porque se a mão aliviar no ombro dele, ele já tá achando que ele é o 10, que o outro 10. Ele jogou com a 10 do Santos, mas o outro 10, entendeu? Aquele outro. Ele pensa que é aquele outro. Nos últimos anos, aí, quando veio a Copa do Mundo, a palavra da moda era os entornos, né? O legado e tal. Cara, o problema desses caras, velho, é que não tem ninguém que fala a verdade, meu. Eu vou dizer um negócio pra você. É empresário, às vezes, que só cria um monstro. É o pai, que às vezes é pior do que tudo, né? Porque o pai, em vez de dar o conselho, fala, você é o cara, hein, filho? Depende, tem pai e pai, né? Tem, mas tem uns aí que a gente sabe aí, que, os caras falam, cara, você é o cara, moleque. O pai do Jô pegou firme nele. Tudo bem. A mãe do Gabriel Jesus, né? Tudo bem, eu não estou generalizando. Falei, tem casos que o pai e a mãe ajudam. Infelizmente, tem a maioria dos casos hoje, o pai atrapalha. Não estou falando que é o pai do Gabigol, porque eu não sei nem quem é. Estou falando no geral, estou falando mentira. Não, existe sim. A família, o entorno, né? Eu acho que é fundamental a família ao lado, mas às vezes um garoto que está subindo, não é o caso do Gabigol, não estou falando isso, mas assim, deposita-se nesse garoto a solução da vida da família toda. E já cria-se uma responsabilidade para um garoto antes do tempo. Sim. Antes do momento. O Gabriel tem o quê? 21, 22 anos agora? Mas subiu com 16 anos. Eu não vou citar o nome, porque ele me contou isso aí, a gente batendo um papo, eu não sei se ele gostaria que eu falasse. Mas é um cara famosíssimo, um craque, um gênio, conhecido no mundo inteiro, que tem o campo dele de futebol, a escola dele. Um dia estava tendo um torneio, eu te contei isso. Começou o filho do cara, o moleque, filho do cara, jogava na lateral direita. Começou o jogo, o pai corria junto com o filho, o tempo inteiro. O filho vinha, ele ia junto, e gritando, e dando conselho, gritando. O jogo foi para o intervalo, quando voltou, invertia, e não tinha lugar do outro lado da arquibancada. E o treinador o pai pediu para o treinador se o filho não poderia inverter para jogar na lateral esquerda, que ele precisava correr junto. E aí no intervalo, essa pessoa foi lá e pediu para o pai, por favor, vai embora, que se retire, senão o jogo não ia continuar. Então você imagina quando os caras chegam nesse patamar. E briga na arquibancada das famílias, na base. É ridículo. O Ramiro contou isso. O Ramiro contou isso, e o pai do Ramiro junto, no vestiário com o Wagner Martins. Brilhante na decisão da Libertadores. O pai do Ramiro falava para ele, você não tem que fazer isso, você tem que jogar mais na frente, não vai ficar marcando. Joga lá na frente. Ele falou, pai, eu tenho que obedecer o treinador. Você é meu pai. Eu adoro você, mas ele é meu treinador, eu tenho que obedecer o treinador. É o que ele pede para fazer. Ele sabe o que ele está fazendo no time. A partir daí, o Ramiro era garoto. A partir daí, o pai não deu mais palpite. E aí o Ramiro virou o que virou. Quando o pai de chegar, aí olha o que acontece. Ações do Flamengozinho. O Flamengo vai ser campeão da Sul-Americana amanhã. Vamos lá.
E o Flamengo encerrou a preparação para a grande decisão de amanhã no Maracanã, que vale o título da Conmebol Sul-Americana contra o Independiente. Foi um treinamento fechado aqui no Ninho do Urubu, depois entrevista coletiva do técnico Reinaldo Rueda, que durou aproximadamente meia hora. O técnico colombiano fez um apelo ao torcedor e pediu também ao time paciência, muita tranquilidade para reverter a vantagem que é dos argentinos. Sobre a escalação, segundo Reinaldo Rueda, nenhum mistério. Everton foi descartado para a lateral esquerda, então deve começar no lugar do garoto Lucas Paquetá, que seria uma alternativa para o segundo tempo. Ele disse, inclusive, que o jogador que atuou no segundo tempo lá em Avejaneda está 500% para essa decisão no Maracanã. Bueno, Everton, gracias a Deus, está disponível, está 500%, muy motivado, muy disponible. Creo que la participación de él esos minutos en Buenos Aires fue importante. Y bueno, creo que es la decisión para las próximas horas, ¿no? De mirar cómo se puede escalar el equipo para que tengamos ese equipo equilibrado, ese equipo que juegue primero, juegue y trabaje el partido, ¿no? No es fácil, es un rival muy difícil. Y bueno, creo que en las próximas horas, hoy tenemos trabajo teórico en la noche, análisis de video. E mañana eu defino a escalação. Um time equilibrado, sem afobação, sem atacar a todo momento. O técnico Reinaldo Rueda, inclusive, disse que o time não valorizou a vantagem que tinha quando estava 1-0 lá em Avejaneda. É um jogo decisivo, vale o título e você vai acompanhar aqui no Fox Sports nesta quarta-feira. É com vocês no estúdio. Valeu, Ricardo Lai. Ô, amanhã dá para ter um time equilibrado e sem afobação, final de campeonato, o Flamengo precisando fazer o resultado? É fundamental. Você não pode atacar, ser agressivo, não quer dizer que você vai ser afobado. Você tem que ir de qualquer maneira. O Flamengo não pode confundir pressa com afobação, né? Então, assim, aproveitar a Maracanã lotado, aproveitar a empolgação do torcedor. Agora, eu acho bem possível. Eu acredito que o Flamengo consegue o título amanhã. O Flamengo vai ser campeão amanhã, Eugênio? E vai ser um time sem afobação, um time equilibrado? Acho que sim. É claro que o Rueda fez o apelo à torcida, né? É importante que a torcida entre nesse espírito. Tenho percebido no Flamengo, desde a semifinal com o Júnior de Barranquilla, muita personalidade em campo. É um time que está entrando e está jogando mesmo fora de casa sem se assustar, consciente do seu plano de jogo. É um time que tem plano de jogo, o Rueda conseguiu montar isso. Ele sabe o que quer, é claro, no jogo de ida lá, ele não conseguiu botar em prática 90 minutos esse plano de jogo, porque também tem um adversário jogando em casa com a torcida que foi pra cima. Mas não se afobou, terminou melhor fora de casa. E o centroavante, né, o Gigliotti falou isso. Eles sentiram isso. Ele falou isso na entrevista. Psicologicamente, o Flamengo terminou o jogo na frente do Independente, porque das 3 alterações do técnico deles, uma foi botar um volante e outra foi botar um zagueiro, jogando em casa. E quem conhece o Independente, eu fiz 7 jogos do time ao longo da Sul-Americana. E é um time que buscou o ataque o tempo inteiro, todos os jogos. Ele só atacava. De repente, contra o Flamengo, opa, bota o zagueiro, bota o volante, vamos trancar aqui. Porque o Flamengo, mesmo perdendo fora de casa, no final do jogo, cresceu para cima deles. Então, eu acho que vai ser um time com essa personalidade. Sabendo que precisa tomar cuidado, especialmente com os contra-ataques. Acho que o jogo de amanhã é um jogo que o Flamengo não pode deixar o Independente sair no contra-ataque. Naturalmente vai ser o Flamengo em cima, pressionando, porque precisa do resultado, e vai ter que matar a jogada, ou roubando a bola, ou parando com falta, na intermediária de ataque. Se deixar os caras passarem do meio de campo com a bola dominada, vai complicar muito, porque a defesa do Flamengo é lenta. Ô, Flavinho, estão prometendo foguetório hoje aí na frente do hotel do Independente. Isso vai afetar alguma coisa? Você não vai dormir hoje, hein? Porque ela perde da tua casa. Não é perto da minha casa. Eu acho que atrapalha, sim. Atrapalha jogador, que o cara perde o sono, não ganha jogo, não é isso que define campeonato. Eu acho uma indelicadeza, uma babaquice aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na China, onde quer que seja, esse tipo de coisa, porque é uma demonstração de muita falta de educação. E acho que, havendo a previsão de foguetório, é obrigação das forças de segurança da cidade, policiais, de impedirem isso de acontecer. Se já está previsto, os caras, todo mundo sabe onde o time está hospedado. Sim. Do mesmo jeito que lá na Argentina era a mesma coisa, assim, era obrigação da polícia argentina
proteger o Flamengo. E não protegeram, situação, né? Não sei, não protegeram. Mas, Não protegeram, não. Então aqui é a mesma coisa. mesmo? Acho que a polícia tem de ir lá e tem de. Você já passou uns perrengues no hotel? sim. E atrapalha? Ah, Que o Flavinho falou, não? Quebra o sono, né, cara? Pô, 4 horas da manhã, um foguetório, né? O negócio é sair e chegar assim. Agora, Você não dorme o dia inteiro depois, hein? Assim, atrapalha, mas não vai ganhar, não vai perder, mas não vai ganhar. Não decide jogo. que vai decidir. Com o Figueirense nas finais da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Caxias, por exemplo, eles fizeram um foguetório lá em Caxias. E quem ganhou? O Figueirense subiu. Mas faz parte. Você tem que suportar. A polícia foi, tirou, aí os caras vieram de novo, soltaram de novo. Aí não tirou nada, Pascoal. Fizeram até batuque na frente do hotel do Flamengo. O torcedor do Independente levou bumbo lá e ficaram fazendo batuque. A polícia tira os caras. Aí os caras saem. Daqui a pouco os caras voltam. Pascoal, o que eu vou falar agora é Faz até politicamente... Como é o barulho do bumbo? Que você faz arranque de balsa e o bumbo, como é que é? Como é que é arranque de balsa? O negócio é o seguinte, arranque de balsa. Mas o negócio é o seguinte, Pascoal, na boa, é até politicamente incorreto isso que eu vou falar aqui. Mas eu sou a favor da lei da reciprocidade. Tratou bem, trate bem. Tratou mal, trata mal. Nossa. O brasileiro precisa parar de ser otário, cara. O brasileiro é maltratado no Paraguai, o brasileiro é maltratado na Argentina, é maltratado no Uruguai, é maltratado no Chile. Chega aqui, passa a mão na cabeça do gringo. Ai, tadinho do gringo, vai acordar com o foguetório. Solte fogos. Soltaram lá, solte aqui. O que eu não entendo no futebol, na logística dos clubes... Irmão, isso aqui é Libertadores e Sul-Americana. Nossa cultura é essa. Você concordou com você vai... Não, claro que não. É claro que se você vai jogar, por exemplo, vai disputar um torneio no... Tá com medo? Não fala. Vai disputar um torneio na Finlândia, na Noruega, isso não vai acontecer. Então você pode se hospedar em qualquer hotel, no centro da cidade, tá tudo bem. Por isso que lá o futebol é um porre. Não, eu sei, mas eu tô falando outra coisa. Se eu sou o cara que cuida da logística de um time que vai disputar finais, jogos importantes na América do Sul, eu jamais me hospedaria. Você se hospeda em Porto Alegre e vai pro Rio na hora do jogo. Gente, tem resort, tem lugar que. Tem hotel que fica da porta da entrada do hotel até o prédio. Tem 1 quilômetro, entendeu? Cara, se hospeda em lugar onde você consiga evitar isso, pelo menos. Dificulta essa ação. Agora, se você se hospeda no meio da rua, no meio do centro de uma cidade, aí... É que o ponto é estratégico. Vamos... aqui no Rio vai ser hospedar onde? Se o Flamengo tem chance pro Flamengo. Não, pra ele é amanhã. Pra ele é amanhã, que amanhã é o dia da final e amanhã ele vai vir. Estamos vendo. Amanhã ele vai secar, ele vai torcer. Você vem de vermelho amanhã? Vamos ver quem tem. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente. Espero que tenha artistas aí, novos talentos, pra Pascoal Records. Vamos lá. Fala galera do Fox aí, eu sou Breno aqui de Vitória. Então, tô querendo fazer 2 perguntas. A primeira é se o Zeca é um bom lateral pro time do Flamengo. E a segunda é que o César vem fazendo bons jogos pelo Flamengo e quarta-feira tá aí e nós vamos ser campeão. E se ele for um dos protagonistas do título, se a titularidade do Diego Alves entra em dúvida. Um abraço para todo mundo aí e é 3-0 quarta-feira, hein? 3-0. O Eugênio Léo em 14 segundos. Zeca seria uma boa pro Flamengo? É um bom jogador. Acho que encaixaria, sim, no elenco do Flamengo. Sobrou 8 segundos. Pascoal seria uma boa? Mas é engraçado nesse caso 8 do Zeca. 7. O Zeca conseguiu a liberação da justiça, mas nenhum clube se manifestou em contratá-lo. Porque tem claro, depois do... Você nem não terminar, você não ia terminar a prova, não. Você não terminaria a prova, não. A pergunta é só se é bom ou não. O Zeca é bom jogador. E sobre o goleiro lá, o César pode pegar 10 pênaltis, mas não vai ser titular. O César não é o titular. Olha aqui, rapidinho. O Valmir Meirelles, o Mano está certo. Gentileza gera gentileza. Fernando Eduardo, o Mano está certo. Os caras gospem, xingam os brasileiros, fazem foguetório e a gente tem que tratar bem. Tem que levar bolinho de fubá. Tem que fazer igual, toma lá da cá. Ninguém falou em levar bolinho de fubá. Maurício Fernandes, só ter educação. reciprocidade. Lógico. Mais que tirar o sono, a pressão psicológica é o que vale. O Rio de Janeiro respira Flamengo. É diferente do que foi em Buenos Aires. Os torcedores aqui no Twitter, olha aqui, o Felipe Matheus, o Mano tem o meu respeito. É torcedor de arquibancada. Eles vão ver o que é o inferno aqui. Fogo pra cima dos argentinos. Se eu sou os torcedores no Twitter concordando com o Mano. Eu me hospedo naquele hotel. Tem um hotel agora no aeroporto de Santos Dumont.
naquele Bossa Nova Mall, não sei o quê. Hotel excelente. Se hospeda lá. Vê se Força Aérea, se a aeronáutica deixa ele chegar WhatsApp. Não, tem a Marinha no Rojão. À noite o aeroporto tá fechado. Não pode, tá fechado. Não pode. À noite tá fechado, Santos Dumont. Vocês espertos. Vamos lá, nação rubro-negra, aprender o nosso novo hino. Vem comigo. Vamos, Mengão, pra cima deles e ser campeão. Vamos, Mengão, pra cima deles e ser campeão. Quando o Mengão já ganha o maior estouro, já tem comentário, é uma emoção. A torcida enlouquece vibrando com o jogo, o grito ecoando que é campeão. Quando o Mengão já ganha o maior estouro, já tem comentário, é uma emoção. A torcida enlouquece vibrando com o jogo, e o grito ecoando que é campeão. Vamos, Mengão, pra cima deles e ser 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 campeão. Bem pra caramba. A menina canta. Canta bem. Mas você não gostou? Bem. Mulher canta bem. A música vai criticar. A música é ruim, mas a menina canta. Como que é o refrão? Como é o refrãozinho? Vamos, Mengão, pra cima dele e ser campeão. Pô, gostei. Da hora aí, Pascoal. Cantar muito a mulher, hein? Aí, Pascoal, aí você sai na Você rua. tá chato, você tá azedo. Você não gostou, Ó, pegando pode no falar, seu pé. esse mau humor do Flavinho tá passando pra você. Gudrian Neufer, cadê você, Gudrian Neufer? Boa tarde, Benja e amigos do Fox Sports Rádio. A nossa equipe está aqui na Vila Madalena, a famosa Vila Madalena, aqui no quadrilátero da maldade, na esquina do pecado, que hoje veste as cores do Grêmio. Olha só a festa que tá por aqui, o pessoal ligado na Fox Sports. Olha aqui, ó. Aê! Que festa! Todo mundo aqui no Fox. E aí? Como é que tá o clima? O churrasco tá bom ou não tá? A gente fez a Guete aqui. Aqui é a Guete em São Paulo. A gente vai ganhar, cara. Hoje é o título. Hoje é o título. Mas não tem o Arthur. Como é que você acha que vai ter que jogar hoje? Não, o Renatão tem um grande grupo, cara. O Renatão sabe o que faz. Renato é Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Quem que é Deus? Vamos acabar com o planeta! Aqui, deixa eu falar aqui, olha. Essa dupla aqui, o nome dessa torcida é Consulado de São Paulo. Isso, a gente é o Consulado de São Paulo. A gente representa o Grêmio aqui em São Paulo nos jogos, né? Fora. Para fazer parte dessa torcida aqui, claro, todo mundo tem o sotaque do Sul. Tem o sotaque do Sul, tem que ser gremista de corpo, de alma, de coração. Mas às vezes aqueles paulistas que se tornam gremistas é o que importa. O importante é torcer pelo Grêmio sempre. Quer dizer, vão acabar com o planeta ou não vão? Vamos acabar com o planeta. É 3-0 hoje na cabeça. Vamos, Grêmio! Beija, o clima é esse, o clima tá esquentando aqui. Ô, Gudrian Neufer, você me ouve ou não, Gudrian? Posso pegar? Gudrian, você tá me ouvindo, Gudrian? Gudrian, não. Tô te ouvindo, Beija. Ô, Gudrian, e como é que ficou aquele torcedor lá que... Pode falar aí. Ô, Gudrian, como é que ficou aquele torcedor que te deu um beijo lá em Porto Alegre? Como é que ficou? Eu vou te apoiar como em todos os anos. Não viu nada. Eu nunca fingi que ia ser você. Meu Grêmio, temos que ganhar. Tem um chapéuzinho. Vamos, tricolor! Ô, Gudrian! Gudrian Neufer! Vamos! Canta! Eu vou te apoiar como em todos os anos. Ô, Gudrian Neufer, me ouça! Grêmio, temos que ganhar. Isso, Benjamin. Então, olha, pra todo mundo que tá lá no bar... Aqui, Beija, gostou do chapéu? Tem que dar um beijo nele. Você tá me ouvindo, Gudrian? Olha lá! Agora eu tô.
Não. Ainda bem, esse torcedor... Não. Esse torcedor não tá aqui hoje. Hoje ele não tá aqui, não. Ele foi lá em Porto Alegre. Depois desse beijo... linda lá. Tava lá, eu tava em Porto Alegre. Fui pra Argentina também, tava lá no estádio do lado. Tava na Argentina? E o nosso Dá um beijo nele aí, pô. Guayaquil, foi de ônibus pra Guayaquil. Foi em Guayaquil também? Foi pro Barcelona de Guayaquil. Vamos, coletivo! Com medo. Valeu, Gudrian, precisamos encerrar aqui, nós vamos para a transmissão do jogo aí, do Grêmio Pachuca, hoje vão terminar mais cedo, torcendo muito pro Grêmio. Último tweet aí, ó, mano, Lucas Chaves, mano, hoje tem Réveillon na Barra, ninguém dorme. Ai, tem que ser mesmo, irmão, é a lei da reciprocidade. Obrigado, meu menino Pascoalzinho, Flávio Gomes, o rei da... Ai, Grêmio!